Você, atleta de final de semana, que ama aquele futebol com os amigos, mas passa a semana inteira no escritório, não pisa numa academia, curte uma cervejinha e só lembra do fisioterapeuta quando já não dá mais para subir nenhuma escada. Vamos conversar sobre a prevenção de lesão. O que realmente funciona, por que o tratamento meia boca não resolve e como você pode continuar jogando sem nenhuma dor e não virar nenhum freguês do departamento médico. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal da Físio Vital, compartilha com a galera da pelada e deixa o seu comentário. Cenário clássico, né? Semana inteira no sedentarismo, chega no sábado, chuteira velha, zero aquecimento, 2 horinhas ali de jogo intenso, depois aquele churrascão. No dia seguinte, panturrilha grita, o joelho começa a pinicar, o tornozelo fica inchado. Aí você tenta aquele caminho mais rápido, né? 10 sessões daquele plano clássico, que é aquele choquinho, ultrassom, gelo, uma salinha com 10 pacientes por hora. A dor dá até aquela aliviada, mas você some do fisioterapeuta e volta a doer no próximo jogo. Mas por quê, né? A causa, fraqueza, falta de mobilidade, instabilidade, técnica ruim ou uma carga muito mal organizada, ninguém tratou, né? Você tratou só o alarme, só a dor. Não apagou aquele incêndio que de fato é o problema. Agora deixa eu te contar uma coisa. O fisioterapeuta esportivo não é só para quando você está com dor. A ideia não é só apagar o incêndio, é preparar o seu corpo para que você consiga jogar sem nenhum medo. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, você vai passar por uma avaliação que realmente vai enxergar a causa do problema. Precisa entender como é a sua rotina, suas lesões anteriores, a posição que você joga e tem alguns testes bem simples que você, se você fizer, já vai entregar muito para a gente. Pedir para você fazer um agachamento, por exemplo, com uma perna só, ver se você consegue se equilibrar com um pé só, chegar à mobilidade do tornozelo, a força do glúteo. Se alguma dessas engrenagens for falhar, o seu corpo vai compensar em algum outro lugar. E aí, com certeza, a lesão vai aparecer. Depois vem aquela rotina mínima, né? Mas que é muito poderosa. Eu não estou falando de horas na academia, não. Com 15, 20 minutos, 2 vezes por semana, você já vai mudar completamente o seu jogo e a sua qualidade. A gente começa com um agachamento muito inteligente. Aumentar a frequência com uma corridinha leve, ativar o glúteo, a panturrilha, trabalhar a mobilidade de tornozelo, quadril e coluna e, claro, finalizar com aqueles sprints ou alguns saltos para acordar o seu corpo e dar aquele balanço geral. Isso sozinho já vai fazer toda a diferença. E claro, né, não dá para esquecer do fortalecimento mesmo, propriamente dito, do glúteo médio, que vai ser fundamental porque ele vai estabilizar o seu quadril. Depois vem o quadríceps, os posteriores, panturrilha, que vão precisar aguentar esse impacto, e o core, que vai ser a base de tudo. Tudo isso junto já cria um corpo muito mais estável, muito mais forte. Você não vai desmoronar no primeiro contato com uma mudança brusca de direção. Outro ponto que quase ninguém dá bola é a propriocepção, que é a consciência do seu corpo dentro daquele espaço. Coisas simples como ficar em pé, de um pé só, de olhos abertos, olhos fechados, fazer os movimentos de alcance, jogar uma bolinha enquanto mantém o equilíbrio. Parece muito bobo, mas é isso que vai salvar o seu tornozelo, o seu joelho, na hora de um jogo muito mais intenso. E sabe onde muita gente erra? Na carga. Quer jogar no final de semana como se fosse um final de Copa, mas não faz nada durante a semana? Claro, né? A conta não vai fechar. A regra é clara, Arnaldo. Não aumentar mais do que 10% durante o seu esforço semanal ou de uma semana para outra. E presta atenção na sensação do seu esforço. Se você está sempre no 9 ou 10 ali de intensidade, uma hora o corpo vai arregar. Sem falar no básico, né? Sono, hidratação, a recuperação, que também faz parte do tratamento. E claro, a técnica e o suporte, né? Ajustar a sua mecânica de corrida, de freio, de mudança de direção, vai ser muito fundamental. E aqui entram também alguns outros aliados, como as bandagens, a Kinésio Sports da Físio Vital, por exemplo, pode te ajudar na propriocepção e no conforto durante a sua prática. Já a bandagem rígida vai dar um suporte extra para prevenir os entorses, mas é importante dizer que nada substitui força, mobilidade e controle. Estes são os seus pilares. E quando a gente fala em voltar a jogar depois de uma lesão, tem alguns critérios básicos. Não sentir dor nem durante o aquecimento, nem no dia seguinte, já ter força para os saltos equilibrados entre os dois lados e, principalmente, sentir confiança nas mudanças de direções. Se isso não tiver em dia, não vai adiantar você querer decidir o seu final de semana como se fosse a Copa do Mundo. É melhor esperar um pouco e voltar com um pouco mais de segurança. A gente teve um paciente de 32 anos, aquele meia clássico de pelada, vivia virando o tornozelo, fez ali 2 rodadas de choquinho em meses diferentes,
voltava e torcia tudo de novo. Entrou com a gente num protocolo simples de 4 semanas, de 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana, foco em panturrilha excêntrica, glúteo médio, propriocepção e muita mobilidade de tornozelo. Os aquecimentos antes dos jogos, bandagem para o feedback nas primeiras partidas ali, e o resultado, a gente já tem 8 semanas sem nenhum entorse, muito mais confianças nas trocas de direção e pasme, né? Ainda sobrou aquele fôlego para o terceiro tempo e não foi um milagre, foi o nosso processo de tratamento. Prevenção não é chato, é uma liberdade para que você jogue sem medo. Se você faz aquela rotina curtinha, 2 vezes por semana, aquece direito, respeita a sua carga, a chance de se machucar despenca muito. E se doer por mais de 48 horas e inchar, ou se você sentir alguma instabilidade, tem que procurar uma avaliação profissional. Quanto mais cedo, menos tempo parado. Curtiu? Então dá um like, se inscreve no canal da Fisiovital, segue a gente no Instagram, @fisiovital.esportes e @alanfaleiros. Se precisar de alguma bandagem, algum acessório para recovery, visita loja.fisiovital.com.br. Você tem um cupom de desconto de boas-vindas, ou seja, a sua primeira compra. Comenta aqui qual que é a sua dor do final de semana, eu posso transformar o seu tema ali nos próximos vídeos. Nos vemos em campo e um forte abraço sem nenhuma lesão.